63 indivíduos, são entre 18 e 64 anos, as entrevistas foram realizadas em 2011. Marisa, a pesquisa que foi feita para o Brasil, a gente fez em 2012, não é isso? Foi 2012. 2012 e 13, né? Foi logo na sequência. Só os resultados, só para falar, os resultados foram muito similares, tá? E teve algumas diferenças metodológicas entre uma pesquisa e outra, mas elas foram muito similares do ponto de vista de resultado, enfim, então foi bastante positivo, né, o resultado que a gente encontrou nesse sentido. E é uma amostra que a gente utilizou para Minas Gerais, ela era representativa do Estado e também permitia esses recortes aqui. A gente, nessa pesquisa, a gente valorou diretamente 102 estados de saúde e utilizou os resultados encontrados nas entrevistas para estimar os 243 através de análise de regressão, que é o nome de modelos econométricos. A pesquisa coordenada pela Marisa foram valorados diretamente os 243 estados de saúde. Bom, aqui tem um resultado, então, só comparando Minas Gerais com o estudo da Argentina, do Chile, da população hispânica norte-americana e da população americana. A linha vermelha são os valores, corresponde aos valores médios dos 243 estados de saúde estimados para Minas Gerais. E aqui os estados de saúde, eles estão representados aqui no eixo X, e esses estados estão ordenados de acordo com as preferências de Minas. A gente vê claramente que tem diferenças, né, das preferências dos estados de saúde entre esses estudos, né? O que estaria mais próximo seria aqui da população hispânica norte-americana. Só para vocês terem uma ideia, e eu finalizo a minha apresentação, de que implicações que isso teria do ponto de vista de alocação de recurso. Né, quando você não tem o seu conjunto, né, de preferências para o Brasil para poder fazer, né, decisões de alocação de recursos e teria que tomar emprestado, sei lá, de outros países. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem um novo medicamento para tratar uma determinada condição e esse novo medicamento, em relação ao existente, ele permite tirar o indivíduo de uma condição moderada para atividades habituais e aqui é nenhuma condição, nenhum problema, né, de saúde nas outras dimensões, mas um problema moderado aqui em atividades habituais. Esse medicamento novo, ele tiraria o indivíduo de problemas moderados para um estado de saúde que não tem problema em nenhuma das dimensões. Então, você teria aí um ganho de qualidade de vida, que depois eu vou falar nele. E esse medicamento novo, ele custa R$15 mil e o antigo R$5 mil. Então, a gente tem aqui um custo marginal de R$10 mil. Nós vamos imaginar também que esse medicamento novo, ele não traz nenhum ganho adicional do ponto relativamente ao antigo em relação aos anos de vida vivido. Ele só altera, de fato, a qualidade, não a quantidade de vida. Então, o que a gente tem é que essa mudança de qualidade de vida, quando a gente pega o parâmetro da Argentina, né, um exemplo aqui, é bem diferente quando a gente pega o parâmetro de Minas. Então, a utilidade, né, que a população argentina atribui a esse estado de saúde é de 0,901. Então, tem um desconto aqui em relação à saúde perfeita de 10%. Para a população mineira, essa utilidade que a gente atribui a esse estado de saúde aqui é de 0,850, ou seja, um desconto de 15% em relação à saúde plena. Então, aqui a gente tem uma variação, ou seja, o medicamento novo, ele traria um ganho, né, uma variação saindo de saúde moderada para a saúde plena aqui, de 0,099, um benefício marginal de 0,099 para a população, de acordo com a preferência da população argentina, e de 0,150 de acordo com a preferência da população mineira. Então, se a gente está assumindo que a sobrevida é a mesma, a gente teria a seguinte situação. Vamos imaginar aqui agora, só mais uma outra coisa que vocês vão discutir aqui de tarde, que o máximo que a sociedade estaria disposta a pagar por essa nova tecnologia supõe que seja R$8 mil para cada ano de vida ajustado para qualidade de ganho, tá? Adicional. Então, o que a gente teria aqui? Usando o parâmetro mineiro, a gente pegaria o custo marginal de 10 mil e dividiria pelo benefício marginal de 0,150. Então, a gente teria aqui, olha, para cada ano de vida ajustado por qualidade a mais que essa tecnologia gera para a população, ela teria um custo de R$66 mil nos quebrados, ou seja, é abaixo desse máximo que a gente estaria disposto a pagar. Mas se a gente usasse o parâmetro argentino, esse valor, né, pegando 10 mil dividido por 0,099, seria bem mais elevado que os 80 mil. Então, a tomada de decisão, ela seria completamente diferente, pelo menos em termos de recomendação, quando a gente usa o parâmetro com as preferências de Minas Gerais ou quando a gente usa o parâmetro de preferências, né, com as preferências de outro país, no caso aqui o parâmetro argentino. Aqui a gente teria uma recomendação, né, de incorporação e aqui a gente teria uma recomendação de não incorporação. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar. Obrigada, desculpa aí, isso foi muito rápido.
avanço na definição do QALY, e a partir dele a gente pôde realizar outros estudos de valoração de status de saúde e que representaram avanços nos estudos de custo-utilidade. E agora vai subsidiar a discussão da definição dos limiares de custo-efetividade. E eu acho que foi muito relevante trazer esse tema antes da gente começar a discutir de fato a definição de um limiar para o Brasil. Para continuar essa discussão, eu convido a professora Marisa Santos e o professor Ricardo Fernandes para poder fazer a apresentação e em seguida passaremos para a discussão do tema. Boa tarde, obrigada pelo convite. Meu nome é Marisa Santos, eu sou professora do mestrado profissional em avaliação de tecnologias do Instituto Nacional de Cardiologia. Eu trouxe um videozinho, mas eu acho que a gente está sem som aqui, então eu vou pular. Então, uma vez que a gente já discutiu um pouquinho, que vocês já viram, algumas noções, como por exemplo o QALY, então eu optei por trazer algumas coisas mais controversas que a gente pudesse discutir um pouquinho mais, né? Então o vídeo falava um pouquinho, assim, um vídeo para leigos, né, sobre qual a ideia de limiar de custo-efetividade, né? Então, mas a gente vai discutindo o conceito ao longo aqui nas perguntas. Eu acho que a primeira pergunta que aparece, né, é: será que gastar mais em saúde, será que dar tudo que os pacientes pedem vai trazer benefício para a população como um todo, representa um cuidado melhor, né? Então a resposta é não, né? Esse é um slide bem clássico, né, que mostra o gasto em saúde aqui nesse eixo de baixo, né, onde os Estados Unidos é campeão no gasto per capita, somando, obviamente, o público e o privado, e aqui, por exemplo, a sobrevida, a expectativa de vida da população. Então, mostra que alguns países muito mais pobres, que investem menos, como Portugal, por exemplo, tem uma expectativa de vida muito maior do que a expectativa média do americano. Então, certamente, não adianta ter só a tecnologia. Eu sempre cito o exemplo de câncer de mama, né? Não adianta a gente ter o último quimioterápico se a mulher leva um ano para conseguir fazer uma biópsia, para conseguir ter acesso a uma cirurgia. Então é importante a gente pensar na linha do cuidado como um todo, e não só a tecnologia, que muitas vezes ela vai entrar no final da linha de cuidado. O limiar, ele vai ser um critério único na incorporação dos novos medicamentos, agora quando tiver ratificado, né, quando for publicado o limiar, ele vai ser um critério único? Então a resposta é não, né? Ele vai fazer uma parte da decisão, né, que a Vânia já explicou para vocês como ela funciona, é um processo deliberativo, onde todos esses critérios, por exemplo, a segurança do medicamento, e não é aquela segurança lá da Anvisa, não, é a segurança dentro da realidade do sistema de saúde, né? A efetividade, qual a população, aspectos relacionados ao paciente, como aspectos éticos, o paciente vai aceitar ou não aquela intervenção, vai trazer conforto para o paciente, aspectos logísticos, né? Então, precisa de algum insumo, esse insumo ele está disponível aqui no Brasil, precisa fazer treinamento, é um treinamento complexo das pessoas que vão utilizar aquele equipamento, por exemplo, e aspectos econômicos. Então, o limiar, ele vai funcionar aqui nessa caixinha dos aspectos econômicos. Todo o resto, ele continua funcionando dentro do cenário de tomada de decisão exatamente como era antes. Apenas o limiar vai permitir a gente ter um referencial. Quando eu vejo um resultado
bem, é 80 mil por quali. Isso é muito, isso é pouco, né? Então eu vou conseguir ter um referencial para julgar se aquela tecnologia é custo-efetiva ou eficiente, como a professora Kênia falou para vocês. Então, quais são os pontos-chave da decisão? É seguro, funciona, a gente, olhando as evidências, eu tenho realmente informação que me traga certeza que aquele medicamento vai ser melhor com o que eu já tenho no SUS. Não é melhor comparado a placebo, né? Dificilmente um medicamento não vai ser melhor que o placebo, mas a gente tem que comparar com um medicamento que já tem no SUS, né? Ele melhora a qualidade de vida, porque também não adianta prolongar a qualidade de vida, também como a gente já falou antes, né? Alguns estados são considerados piores que a morte. Então não adianta o paciente sobreviver totalmente acamado, com uma dor intensa, deprimido, então dependente de outras pessoas. A gente quer qualidade de vida também. Quanto é que o gestor vai ter que alocar em um ano, que é um impacto orçamentário, né? Então, isso é importante saber se vai ser possível pagar aquela conta. Aspectos logísticos, a gente já falou, né? Tem como ele distribuir, tem que ter acesso em todas as regiões do país. Benefícios não clínicos, né? Então, às vezes, aquele medicamento, aquela tecnologia vai permitir que o paciente não seja internado, por exemplo, quimioterapia oral, né? Então foi um avanço, o paciente não tem que ir lá para o serviço para tomar quimioterapia, um avanço muito grande. E aspectos da eficiência, que aí sim é a custo-efetividade, aonde o limiar vai entrar. Tá? Então, o que é essa coisa de eficiência, né, que a gente fala tanto? Né? Então, aqui é uma das definições: virtude ou característica de algo competente, produtivo, de conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros ou gastos. Por exemplo, eu digo que um carro é eficiente quando eu comparo quilômetros por litro, né? Então, quanto ele vai rodar e quanto ele vai gastar de gasolina. Então, o medicamento vai ser eficiente se o custo dele por quali não for muito elevado. Então, essa conta, só voltando, vocês já passaram por isso, né? Eu vou calcular o custo a mais em relação ao que tem comparado ao SUS, não é placebo, custo do medicamento novo comparado com o antigo. Vou comparar os ganhos em qualidade de vida do novo, aqui medido por quali, né, sobrevida e qualidade, com qualidade de vida do antigo. Faço essa continha aqui e vou chegar a esse valor que chama ICER ou AVAC, a mesma coisa. Tá? Então, para interpretar esse valor, que é a razão de custo-efetividade incremental, é necessário um referencial. Então, como eu falei no exemplo, 150 mil por quali é muito ou é pouco? Então, a ideia é ser uma bússola, né? Alguma coisa que as pessoas possam interpretar. Tá? Então, quais as vantagens na prática de estabelecer um limiar para o país? Então, a primeira ideia é que ele possa trazer mais eficiência, que a gente consiga ter melhores preços, né? Consiga evitar desperdício de recursos, racionalidade nos gastos, interpretar o ICE e negociar preços. Então, esse é um exemplo de negociação de preço, é um trabalho do Ivan Zimmermann. Então, mostrando que nós conseguimos uma negociação entre a primeira reunião da Conitec e a segunda, com uma redução de 55% no preço do medicamento. Só para vocês terem uma ideia, como existe gordura no preço que é apresentado para a compra do governo, tá? Então, a ideia é a gente trabalhar aqui em cima dessa gordura, melhorando a eficiência dos medicamentos. Então, atenção, o limiar de custo-efetividade não é o preço da vida, não tem nada a ver
com o preço da vida, a gente não trabalha com cálculo de preço de vida. Ele tem a ver com o custo de oportunidade, né? Então, isso que a gente chama de deslocamento. Eu vou tirar dinheiro de um canto para colocar no outro, é o tal do cobertor curto, né? Então, é esse cálculo do que você vai abrir mão para ganhar um quadro. Tá? Então, tem a ver com sustentabilidade do sistema. Novamente, a decisão é multicritério, não é baseada unicamente no limiar, né? Então, eu vou ficar por aqui, deixo o meu e-mail, aí depois do Ricardo, vamos ver se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição aí para responder. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Ricardo Fernandes, sou pesquisador na ADS, trabalho para alguns núcleos de avaliação de técnicas de saúde, trabalho com a Marisa Santos, lá no Instituto de Cardiologia, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Eu saudar aqui, acho que a apresentação da Kênia achei muito boa, trouxe essa noção que para mim escapava um pouco da importância do desenvolvimento do Quali nacional, né, porque viu que mudou o resultado da Argentina para o Brasil, né, de Minas Gerais para a Argentina. Né. Engraçado também que todas as pesquisas produzindo dados de utilidade que eu vejo no Brasil, a maioria delas vem aqui de Minas Gerais, né. Daqui a pouco o Quali do Brasil vai ser o Quali mineiro, né, vai ser high level, assim, só pão de queijo e queijo canastra. Bom, então, já que a Marisa colocou todos esses conceitos importantes, principalmente do que é eficiência, agora veio o grande desafio, que é definir o que o SUS considera eficiente para financiar para as pessoas. Isso aí é um grande desafio, obviamente não fica a cargo de um sujeito que vai olhar para o Brasil e decidir, né, quanto que o SUS estaria disposto a pagar por esse ano de vida a mais que uma tecnologia daria com qualidade para os pacientes. E aí a gente então foi, felizmente, agraciados pelo tempo, né, onde alguns pesquisadores já estavam tratando sobre isso, eu vou falar aí mais para frente. Mas antes a gente resolveu olhar para o SUS, o pessoal da Conitec, a gente olhou para decisões prévias, e aí então foi feito um estudo, foi contratado um estudo que olhou para 46 demandas de incorporação, e aí, fazendo então um panorama desse estudo, a gente observa que em apenas 6 dossiês, o ICER foi citado como uma negativa da incorporação. Ou seja, sublinhando o que a Marisa falou anteriormente, a avaliação econômica e, por conseguinte, o uso do limiar de custo-efetividade só foi de fato relevante para o processo decisório em 6 da amostra total de 46 demandas para daquele estudo. Né? Então, ou seja, em 86% das avaliações, a qualidade da evidência científica relativa ao medicamento foi o principal motivo para uma negativa, para o SUS negar aquela incorporação. Ou seja, o motivo econômico não foi o balizador central da decisão na grande maioria daquela amostra ali estudada. Né? Em 5 desses dossiês onde foi rejeitado, a tecnologia tinha uma razão de custo-efetividade incremental, ou seja, em 5 desses dossiês você tinha que injetar R$100 mil para cada ano de vida que aquela população iria receber a mais. E esse valor variou de 100 mil a 574 mil. Ou seja, as rejeições dessa amostra de 46 demandas, o ICER, né, que é essa razão de custo-efetividade incremental, variou de 100 mil a R$574 mil por ano de vida. Ou seja, a gente pode mais ou menos aí considerar que a gente já está chegando num teto. Né? E aí, quando a gente olha onde as demandas foram incorporadas,
a gente vê que o valor máximo pago por ano de vida naqueles 4 anos de estudo foi em torno de R$60 mil por quali, né, que é esse ano de vida ajustado pela qualidade. Porém, a gente, inclusive, teve tecnologias rejeitadas, tecnologias que eram mais baratas e mais efetivas do que aquelas que já estavam incorporadas. Ou seja, a questão econômica, de novo, se mostra como não sendo o principal balizador de uma decisão negativa, né? Muitas vezes, eu já mesmo apresentei demandas no Conitec, que questões logísticas pautaram a decisão. E aí aquela tecnologia ela era melhor e era mais barata, mas mesmo assim houveram questões ali, contratos de parceria produtiva com o setor privado também, com a tecnologia comparada, isso também já impediu tecnologias que eram mais baratas e mais efetivas. Então a gente já pode mais ou menos pautar um teto aí do que já foi incorporado por esse estudo em torno de R$60 mil por quali ou R$39 mil por ano de vida, né, nos estudos que apresentaram essa razão calculada por ano de vida ganho. E aí a gente também avaliou uma avaliação qualitativa dos motivos pelos quais aquelas tecnologias, quais os motivos que foram apresentados, né, como pautadores das decisões. Bom, as críticas aos pressupostos do modelo de custo-efetividade foi o segundo motivo mais frequentemente citado nas considerações finais e o mais frequente citado em algum local dos dossiês, o que mostra que o valor em si do limiar não foi o principal balizador da decisão, mas sim a qualidade metodológica do estudo, né? E não o resultado dele. E aí outros autores também fizeram essa análise, não só esse estudo foi feito em 2012 e 2016, como o Ivan, que participou desse trabalho, o Rosângela Caetano, da UERJ, e o Yuba, 2018, também chegaram a resultados similares a esses aí, mostrando que os pressupostos foram motivos mais pertinentes para tomar a decisão do que o resultado do modelo em si, comparado aí à avaliação de custo-efetividade. Bom, e aí a gente então foi atrás da literatura para ver o que alguns pesquisadores naquele momento estavam dizendo sobre a disposição a pagar dos países por um ano de vida a mais que ele daria à sua população. Felizmente a gente encontrou um estudo desenvolvido na Argentina, é um estudo que estava calculando isso para todos os países, uma metodologia que tinha uma certa coerência, né? Essa metodologia, ela avaliou quanto que o sistema de saúde no passado investiu para que ele conseguisse aumentar um ano de vida na expectativa da sua população. Ou seja, quanto que o SUS gastou naquele período para que um ano de vida fosse acrescentado na população, para ele sair da expectativa média de 72 para 73, por exemplo, né? Quanto se gastou o gasto per capita em saúde? Quanto que ele injetou por indivíduo? E aí, para o Brasil, foi estimado aí um incremento, né? Um incremento do gasto per capita em saúde de 10,6% a 12% para cada ano de vida ajustado pela qualidade. Ou seja, o SUS teve que aumentar o seu gasto nessa faixa para que a população vivesse, em média, um ano a mais com qualidade. Outros estudos também fizeram isso, né? Esse valor desse gasto per capita em saúde, desse incremento, foi calculado em valores em dólares, variado por poder de compra, e aí também foi feita uma expectativa uma equivalência desse valor com o PIB per capita. Então esse valor ficou ali entre 14.900 e 17.000 reais por quali, valores da época do estudo, que é de 2016, né? Ou seja, em 2016 o dólar era outro e o PIB também era outro, né? Em 2016 a gente estava aí no precipício da crise econômica. O PIB caiu de lá para cá. E um estudo feito
pela Inglaterra, mostrou um valor um pouco menor, né, para o Brasil, que ficava ali entre 3.000 e 9.000 dólares. E aí o estudo da Argentina ficava entre 14 e 17 mil dólares. Né? E é isso, na Argentina ficava entre quase um PIB per capita, né, de 0,9 e 1,07, e no estudo inglês ficava entre 0,2 e 0,6. Bom, isso foi fundamental para pautar uma reunião da Conitec, onde esses estudos foram apresentados, esses resultados foram apresentados, e a partir daí foi discutido um limiar para o Brasil, baseada nessa metodologia de quanto que o SUS gastou no passado para que um ano de vida a mais na sua população crescesse, em média. Né? Bom, um outro aspecto que também a gente avaliou lá no plenário da Conitec, que a Marisa já trouxe aqui, é o aspecto da fronteira de eficiência. Ou seja, é um aspecto que ele desconsidera a questão de quanto que o SUS já gastou para aumentar o ano de vida, mas considera que quanto que as outras tecnologias que já estão incorporadas para aquela doença custaram em relação ao ano de vida a mais que elas trouxeram e quanto que a próxima deve custar. É uma comparação entre tecnologias daquela doença específica. Né? Que ela mostrou ali que uma comparação dessa reduziu em 55% o valor do medicamento. Nesse caso, a gente já pode ter chegado para a demanda inicial uma tecnologia cujo preço estava muito acima da chamada fronteira de eficiência, né? E a fronteira de eficiência seria uma fronteira, como o próprio nome já diz, que revela a eficiência dos tratamentos para aquela doença, né? Então, para que o próximo tratamento seja tão eficiente quanto os anteriores, ele tem que se colocar linearmente aos anteriores, ou seja, o tratamento D, que é o que gostaria de entrar agora, deveria se colocar na linha pontilhada, ou seja, deveria diminuir o seu custo, dado o quanto de efetividade ele consegue entregar. Né? E aí, essa é a chamada fronteira de eficiência, que traz como desvantagens, ela funda um nicho, e você não compara aquela tecnologia com todas as outras tecnologias já incorporadas no SUS. E ao você fazer isso, você perde eficiência alocativa, porque você já não trabalha mais o custo-oportunidade. Você já não compara o custo de incorporar aquela tecnologia em detrimento de todas as outras, mas sim o custo de incorporar aquela tecnologia em detrimento daquele nicho. Né? Então, quando você funda um nicho, você perde o conceito de custo-oportunidade, que é esse conceito de que você compara o seu investimento com todos os outros que o SUS faria. Essa é uma desvantagem dessa metodologia. Né? Por isso que a gente recomendou, vou falar mais pra frente, que ela pode ser usada em casos específicos. Bom, então a gente fez uma oficina com os membros do plenário, e essa oficina extraiu as seguintes recomendações que depois foram para consulta pública. Né? As recomendações foram que é importante que as avaliações adotem um parâmetro de referência, né, de custo-efetividade em suas discussões, onde esse limiar seja definido, e que esse limiar não é um parâmetro isolado para a decisão, como a Marisa falou. Bom, é importante ressaltar que o QALY seria o principal desfecho, porque ele abarca tanto a quantidade de anos de vida, quanto a qualidade com quais esses anos será vivida, e aí foi quase unanimidade, né? 88% das pessoas foram a favor dessa afirmação. A definição de valor de referência deve se pautar preferencialmente na abordagem metodológica da eficiência do sistema de saúde, ou seja, do custo-oportunidade, que eu coloquei aqui, e não essa do nicho, da fronteira de eficiência. Isso ficou também como maioria. E aí foram definidos critérios às quais o valor de referência que a gente estabelecer poderia ser extrapolado, ou seja, a gente criaria condições de privilégio onde aceitaria-se pagar mais para algumas condições específicas. São essas: doenças que acometiam crianças, doenças graves, doenças raras e doenças endêmicas, né, negligenciadas, que só em alguns países de middle income countries costumam ter.
E aí, qual seria esse valor a mais? E aí também ficou estabelecido em 62% dos votos que esse valor seria em torno de 3 vezes o valor de referência, que foi estabelecido em R$40 mil por quali, que é em torno de 1 PIB per capita, que é o valor que foi chegado ali naqueles estudos mostrados anteriormente. Né? E aí as discussões relacionadas a tecnologias avançadas, né, terapias gênicas ou curativas, ou indicadas para doenças ultra raras, seria discutida posteriormente. São tecnologias muito novas, tecnologias que ainda envolvem que ainda tem muitos estudos para serem concluídos e cujos preços ainda são muito exorbitantes. Bom, aí eu vou comentar um pouco caso a caso. Então, assim, são trechos lá do nosso relatório, né, que são levados em consideração critérios de 4 grandes domínios, né, como a Marisa falou, domínios clínicos, econômicos, organizacionais e relacionados ao paciente. Clínicos, a gente tem as eficácia, segurança, efetividade, a gente já conhece bem. Os econômicos, a custo-efetividade, custo-oportunidade e impacto orçamentário. Bom, conceitos relativos ao paciente. Tem ética, conveniência do tratamento, como ela falou, sair da mesa de quimioterapia para o tratamento oral, aceitabilidade e questões organizacionais, difusão logística, por exemplo, a vacina da Pfizer, fica aquela discussão, menos 80 graus, como é que vai ser, o Brasil é 40 graus no verão, enfim, vai rolar, não vai? Essas questões são importantes e discutidas lá. E aí o limiar de disposição a pagar compõe um parâmetro, né, que ele pertence exclusivamente às avaliações de custo e efetividade. O que é importante olhar para isso dessa maneira? Porque a avaliação de custo e efetividade é apenas um critério de uma dimensão daquelas que foram avaliadas, né? Então, o estabelecimento do limiar de custo e efetividade é quase que uma definição que tem uma função muito mais metodológica do que no final gera uma decisão, mas do que de fato de pautar-se decisões em torno disso, né? Ela serviu para enriquecer uma interpretação de um resultado produzido por uma metodologia de avaliação de custo-efetividade. Né? Enfim. Bom, e aí o qual como principal desfecho também foi uma decisão onde 1/3 dos votantes disseram que não concordavam nem discordavam, o outro terço disse que concordava e o último terço disse que concordava muito, né? Então, dada isso, né, porque é importante considerar isso como principal desfecho, porque o qual ele permite, como a Marisa falou, a comparabilidade entre essas tecnologias. E permitir a comparabilidade entre essas tecnologias permite que a gente faça as nossas decisões baseadas no custo-oportunidade, que é quando nós temos a maior eficiência alocativa do sistema de saúde. Quando nós conseguimos comparar, investir uma tecnologia em relação a todas as outras. Né? Eu posso, então, aí, usando o Quali, comparar entre salvar pacientes com tuberculose ou salvar pacientes com atrofia muscular espinhal, por exemplo. Né? Porque eu estou usando aí um parâmetro que é ano de vida e qualidade de vida, que é algo que todas essas doenças, que é comum a todas essas doenças. Né? Já que o objetivo maior do sistema de saúde é entregar para a sua população mais anos de vida com qualidade. Esse é o grande objetivo do SUS. E aí, uma coisa que ficou muito polêmica também é quais categorias teriam o privilégio de ganhar aí uma disposição a pagar maior, de 3 vezes o valor de referência. A votação ficou assim, né? Então a gente teve aí 62% para doenças doenças raras, 87% para doenças negligenciadas, 62% votaram a favor de colocar crianças, ninguém votou a favor de colocar crianças em final de vida, né, doentes em final de vida, e 87% foi a favor de incluir pacientes graves. Né. Doenças raras ficou de fora, o NICE, lá do Reino Unido, também na última revisão de diretrizes, também excluiu doenças raras e inseriu aí uma questão matemática. Ele fez
propôs um cálculo aí, dando pesos para o quali, para a questão de modificadores de severidade, né? Então ele considerou que doenças de final de vida estariam incluídas nesses modificadores de severidade. Bom, a gente não fez isso, a gente só criou essas categorias, né? Bom, e qual seria esse mero alternativo? Então a votação, o valor máximo ali que ficou estabelecido, os 5 vezes o valor de referência foi o valor máximo que teve alguma quantidade de votos, né? Mas o valor que teve maior quantidade de votos foi 3 vezes o valor de referência. E aí, enfim, 2 e 1 também foram os outros 2 valores que tiveram maior votação. Então a gente estabeleceu ali no final como recomendação que seria 3 vezes o valor de referência para aqueles casos especiais. E só para fechar, mostrando que ninguém aqui inventou a roda e que o limiar de competitividade já existe nos países que têm o seu sistema de saúde mais avançado no sentido de almejar propor maior acesso e com menos restrição de acesso à população. São sistemas de saúde universais ou mais próximos disso, né? Desafios como esse também são enfrentados ou propostos por países como Inglaterra, Canadá, Reino Unido, e para executar um desafio como esse, o tamanho do país como o Brasil, que é o país com o Sistema Universal de Saúde, com o maior número de atendidos, é necessário tecnologia de gestão. O limiar de competitividade, ele é uma tecnologia de gestão e é uma tecnologia organizacional, que ele é fundamental, como mostra a experiência internacional, para você propor maior acesso e equidade no acesso aos seus pacientes. Era só isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigada pelas excelentes apresentações. Vou chamar a professora Kênia agora à mesa e vou abrir para perguntas no auditório, caso tenha. As aulas foram maravilhosas e não restam dúvidas, né, sobre detalhes metodológicos de PALI. Ou não, tem tantas dúvidas, né? Só um instantinho, colega. Várias maneiras, né? Não só o EP5D, o SF6D, talvez seja uma possibilidade, e na consulta pública do limiar, me parece que não houve uma definição sobre se seria usado um método, né? Qual método seria utilizado para fazer esse cálculo, e aparentemente os métodos produzem resultados diferentes, né? E a comparabilidade que existe, por exemplo, no NICE, é devido ao caso referência, que padronizou o quadro de utilidade como padrão de análise com EQ5D da população. Isso garantiu a comparabilidade. Então, o que eu queria perguntar é isso, qual que é a impressão da senhora em relação a esses diferentes métodos, como especificamente a SF6D versus EQ5D, e qual é a proposta desse quadro em termos de padronização? Se vai ser feita a padronização, qualquer quadro será aceito? Esse aqui está funcionando. Esse aqui está verde também, mas... Agora foi. Obrigada pela pergunta, Marcelo. Existe um documento complementar, né? Foi feito um workshop logo no comecinho da pandemia, né? Foi até uma dificuldade, porque ia ser um evento presencial, nós tivemos que improvisar e fazer um evento online, justamente discutindo
esses detalhes, né? Então, é uma diretriz que já está pronta, a gente só está discutindo alguns problemas de formatação, mas o resumo do que foi, até a professora Mônica Viegas daqui participou, também Augusto também participou, o resumo do que foi discutido é o seguinte: preferencialmente é o EQ5D 3L, né, que é o que no momento a gente tem dados populacionais, né, já existe um planejamento de um estudo para valoração do 5L com a professora Miyamoto, mas ainda não foi iniciado. Mas existem opções, né? Quando você não tem o EQ5D, quais seriam as outras opções? E está listado lá o SFS, o SF é uma das opções. Então, o importante assim, o que a gente tem maior volume de estudos é com o Eurocall mesmo, né? Então, os estudos com os outros instrumentos são poucos, mas é uma lista de opções, pode fazer mapping, né? Tem outras opções, o importante é que seja justificado, né? Então, não utilizou o Eurocall, é justificar por quê, para justamente a gente poder evitar isso que a gente chama de cherry picking, escolher qual é o dado de utilidade que vai beneficiar mais a minha tecnologia. Tá? Então, eu acredito que no máximo um mês e meio, essa diretriz nova esteja liberada, é só a formatação. Eu vou aproveitar para incluir nessa discussão, porque, como eu estava falando de manhã, o formato aqui é um formato mais livre, mais no formato aula e debate mesmo. Então, eu vou fazer uma pergunta envolvendo a participação dos desembargadores aqui, que trabalham com essa questão de judicialização em saúde há muito tempo, doutora Vânia e o Reginaldo, que acabou de chegar aqui. O Reginaldo, para quem não sabe, ele representa a Unidas, que é as medicinas de autogestão, inclusive a nossa aqui da UFMG, CASU, mas que é a saúde privada, suplementar, né? Então, assim, nessa rodada para ouvir vocês, eu queria perceber o seguinte, até primeiro queria ouvir a Vânia. Vânia, como é que vocês estão vendo na Conitec o uso do limiar na prática mesmo da gestão? Eu achei que a aula do Ricardo, da Marisa, da Kenia foi sensacional, gostei muito, achei muito didática, muito objetiva. Como é que você está vendo isso lá? A gente vai chegar no final da Conitec, da reunião, e vai chegar para quem estiver no conflito judicial, uma recomendação assim: é custo efetivo, mas não temos disposição a pagar? É uma provocação. É custo efetivo, mas não temos disposição a pagar? Está fora do limiar? É assim que a reunião, uma das recomendações que pode vir. Como é que vocês estão vendo, na prática, uma decisão da Conitec de recomendação que esteja fora do limiar? Então, de alguns anos para cá, né, um dos grandes questionamentos era entender o porquê que recomendou, né, incorporar ou não incorporar. Quando incorpora, ninguém quer muito entender, não, né? Tanto é que na consulta pública, quando vai com a recomendação de incorporação, pouca gente contribui, né? Quando não, a recomendação é desfavorável, aí tem muita contribuição. Então, e a gente já vinha sendo muito questionado o porquê da não incorporação, e a gente tenta deixar cada vez mais claro nos relatórios o porquê, né, daquela recomendação. Tanto em relação, agora, à parte econômica, que antes a gente até dizia que não era custo efetivo, ou que tinha um impacto orçamentário muito elevado, mas isso vai ficar mais claro agora, porque antes não tinha parâmetro, então não era custo efetivo, mas, né, baseado em que parâmetro. Claro que cada membro do plenário já vinha estudando isso há muitos anos, então as pessoas ali já têm conhecimento sobre o assunto e já sabiam mais ou menos o que era custo efetivo ou não. Mas não só essa parte, então a gente tenta deixar claro também a questão das evidências científicas, se o estudo era de qualidade, se não era, se havia incerteza em relação à eficácia, se havia incerteza em relação à segurança. E aí essa parte de custo efetividade não é matemática, né? Não vai estar lá assim, é custo efetivo, logo está incorporado. Não é custo efetivo, logo não está incorporado. Não é assim, mas vai se dizer se é custo efetivo, e a gente vai sempre tentar colocar a questão do impacto orçamentário, que é o que a gente precisa evoluir agora, né? Depois dessa primeira parte, de evoluir metodologias para ultra-raras, é também pensar no limiar de impacto orçamentário, para que as decisões fiquem mais fáceis, né,
que a população entenda mais facilmente. Então, não acho que é matemática que vai estar escrito assim, mas acho que todos os parâmetros vão estar lá. De alguma maneira, a gente já vem fazendo isso. Por exemplo, a gente avaliou, eu falei, uma tecnologia para a Covid que, aparentemente, ela até poderia ser custo-efetiva, mas as incertezas na eficácia eram tão grandes que ela já foi, né, a recomendação de não incorporação não estava relacionada à custo-efetividade ou impacto orçamentário, mas sim à parte científica. Eu acho que é isso, é tentar dar mais transparência ao processo e sempre evoluir. Uma primeira definição não significa que ela é eterna, que não vai mudar, ou que vai servir para tudo, mas foi baseada em uma discussão de muitos anos e com base em estudos, né? O NICE, quando definiu lá o limiar deles na segunda reunião, em 1999, não era baseado em nenhum estudo, foi baseado na decisão daquele comitê. O CAD também, quando definiu, os outros países, quando fizeram essas definições, não tinham estudos quase, né? Hoje a gente já tem estudos que são considerados robustos e que, sim, baseiam a tomada de decisão. E eu acredito que, com isso, a gente vai conseguir, talvez, tentar reduzir preços, né? Fazer com que o sistema seja mais sustentável. Bom, vou passar a palavra aqui. Vou passar primeiro para o Reginaldo, porque ele está na saúde suplementar, mas num nicho de autogestão, que é sem fins lucrativos. Quer dizer, será que a saúde suplementar vai querer também polibits? Como é que vai ser isso? Primeiro, boa tarde a todos. Meu nome é Reginaldo Augusto Espaço. Fico bem à vontade de estar aqui na casa, porque também represento a CASU, né, como vice-superintendente da Unidas. Né? Quem é servidor público federal sabe o quanto que é também manter uma entidade dessa, né, onde tem cálculos ali atuariais sendo feitos, e fico também muito à vontade porque nós somos parceiros do SUS, né, porque nós não visamos lucro, tá? Inclusive nós estamos subordinados ao Código de Defesa do Consumidor. É um grupo de participantes, inclusive eu sou gestor e participante, né, sou usuário também, beneficiário. Então a gente sai de casa para gerenciar a nossa própria saúde, né? Então a gente fica muito tranquilo. Então a gente se considera também como um grande parceiro do SUS, por quê? Nós estamos falando de uma parcela da população, de 1/4 da população brasileira que tem acesso à assistência suplementar. Parte dessa população, 5 milhões, são justamente os usuários das autogestões. O pessoal dos judiciários, lá através da MAS, a CAPECESP, a qual é a empresa que eu represento, que é da Fundação Nacional de Saúde, já estou há 35 anos lá. Então, assim, fica muito fácil quando a gente avalia nessa questão das tecnologias, quando incorporadas, a gente está dentro do Ministério da Saúde também. Então, assim, as autogestões, elas já cobriam, né, assistência, várias tecnologias, até antes do rol da ANS. Né? Então, a gente já tinha isso como rotina. Quer dizer, se a tecnologia ela era viável, se ela trazia realmente, se ela tinha evidência baseada em medicina, evidência, a gente incorporava. Né? O grande risco da incorporação hoje é porque a tecnologia ela tem ficado cada vez mais com um custo muito maior, né? Nós estamos falando aí de genética e várias outras tecnologias. E desde manhã, venho acompanhando os debates, a gente não se discute a questão técnica, né, dessas entidades que avaliam as tecnologias. A gente discute justamente quem vai pagar. Eu não vi ainda nenhuma decisão, né, de um juiz ou de um magistrado determinando que fizesse e que o custo não fosse aquele que era pleiteado pela indústria, ou pelo hospital, ou pelo médico. Né? Geralmente é assim, tem que fazer, seja o serviço público, seja a iniciativa privada. Mas não se define, né, na base da caneta do magistrado, quanto que vai custar aquilo. A nossa preocupação é só questão atuarial. Né? Não tem evidência. Ótimo, quem de nós não quer ter acesso a uma tecnologia que tem evidência científica? Todos nós, provavelmente, gostaríamos de ter acesso. Mas a gente percebe também que fala-se muito de incorporar, mas não se fala de desincorporar. O Augusto mesmo falava muito isso, né? Ninguém fala de desincorporação, só fala de incorporação. E a área de saúde hoje é um setor, deveria ter um fair play nesse setor de incorporação de tecnologia. Olha, a gente só contrata, pode pesquisar, mas a gente só contrata se tiver um limite de incorporação financeira. Falo isso a nível mundial. Eu tenho certeza que as pesquisas talvez seriam direcionadas, já pensando também no custo.
né? Eu vou pesquisar, mas eu tenho que ter preocupação com quem vai pagar por essa tecnologia. E não existe isso, né? Eu vou incorporando, eu vou criando, as indústrias vão fabricando, e amanhã empurra isso para alguém pagar, né? Na verdade, o que acontece tem sido isso. E aí essas comissões que tem, né, como em Minas Gerais, que aqui a gente tem esse desenvolvimento, não se discute a capacidade, né, de avaliação desses profissionais, né? Nós estamos falando aqui de profissionais de referência. Quem sou eu para discutir uma incorporação autorizada pela Conitec? Eu sou um gestor, né? O que a gente faz é ter a preocupação de que esse valor investido por nós todos, participantes, consiga pagar essa tecnologia lá na frente e não quebre essa operadora, que hoje tem toda uma garantia junto à ANS, tem uma reserva garantidora. Então, assim, quem vai pagar de fato esse custo, né? A preocupação maior é essa. Quanto à tecnologia, quanto à incorporação, nós somos favoráveis. E só para vocês terem uma ideia, a operadora a qual eu participo, ela já concedia droga oral bem antes da recomendação. Ela foi referência, inclusive, para a ANS, para concessão de droga oral, né, para quimioterápico oral, né, que foi a KPCS, tão logo quando a gente fez estudos e viu que aquilo era importante, né, você dar acesso à medicação. Nós temos um programa de medicamento de uso contínuo, por exemplo, e a gente oferece ele de entregar a medicação na casa do servidor. Por quê? O servidor bem tratado, bem medicado, menos custo lá na frente e melhor cuidado ele fica. Então, a gente fica bem à vontade aqui enquanto iniciativa privada, mas a gente tem que ter muito cuidado. A gente está tendo uma movimentação muito grande na iniciativa privada. Esse é um setor que os investidores estão aí presentes, né? E a gente não sabe até onde também esse acesso ele vai chegar para o beneficiário. Eu falo pelas autogestões que chegam, né? Porque não visamos lucro. Mas, às vezes, o investidor também, o próprio médico pode cercear ali o acesso à tecnologia desse beneficiário, de uma operadora talvez que vise lucro. Augusto, pode acrescentar uma pergunta aí para o claro. pessoal do Judiciário, como é que eles estão vendo, se for assinada essa lei nova do rol taxativo, do rol exemplificativo, como é que isso vai ser interpretado? Bom, vou passar a palavra para o desembargador Alexandre. Boa tarde a todos. É um problema, né, de interpretação legal. Primeiro, né, nós do Judiciário, eu acho que a gente não tem muito o que ver se vem a legislação, né, nós temos que aplicar a legislação. É claro que se essa legislação vier do jeito que estão planejando, alguém vai pagar a conta. E essa conta pode levar a uma grande quebradeira, né? Vai quebrar a turma do Reginaldo, da saúde suplementar, vai quebrar a turma do governo federal e estadual, porque simplesmente ter o rol de uma forma irresponsável, né, é preocupante para nós. Porque tudo no Brasil, depois de 89, né, Constituição de 88, né, a partir de 89, tem desaguado no Judiciário. E tudo que se tem dúvida, né, deságua no Judiciário. E aí nós teríamos que também refletir o custo-benefício, né, dessas incorporações ou dessas determinações de tratamento ou qualquer outro serviço médico, né? Então, é preocupante, né, e a gente precisa refletir mais sobre isso. Passa Marcelo aqui. Marcelo, a pergunta é uma pergunta assim, até um eixo até mais simples mesmo. Na sua percepção, nem precisa ser uma questão do ordenamento jurídico em si. Mas quando as decisões começarem a sair, né, da Conitec, por exemplo, no caso do SUS, onde a Justiça Federal acaba tendo um papel importante, principalmente nesses tratamentos mais caros, né? Você acha que tipo de influência isso vai ter na cabeça dos magistrados que você conhece
tendo uma recomendação da Conitec que fala o seguinte, olha, esse limiar de custo-efetividade, ele não foi aceitável, né, para esse medicamento, ele está muito acima do que nós estamos dispostos a pagar por essa tecnologia. Como é que você acha que os magistrados que você tem contato, ou mesmo os processos que você recebe, vão estar sendo impactados por esse tipo de coisa? Boa tarde a todos. A questão tem muito a ver, como falou o Reginaldo, sobre cálculo atuarial. Nós outros juízes não frequentamos na faculdade as aulas de estatística, quanto mais de cálculo atuarial. E essa questão do limiar aqui, eu até achei que fosse um erro de digitação, não ser liminar. Uma palavra nova. Porque o limiar para a gente é mais de Twilight Zone, alguma coisa assim, né, de ficção científica. Mas, se me permite, só uma ilustração, quando foram sendo expostos os números, eu não sei quem falou em desejabilidade, quantas pessoas estariam dispostas a pagar por aquela tecnologia para ganhar mais um dia, meses de vida, né? Eu gosto muito de aviação, não piloto, mas eu gosto de ler muito sobre isso, porque a aviação talvez seja o ramo da atividade humana que agrega mais conhecimento, da medicina, a física, a psicologia e tudo mais. E uma matéria interessante que li há alguns anos dizia por que a velocidade dos aviões a jato dos aviões comerciais não aumentou nos últimos 40 anos, além de 970 km por hora. Não há tecnologia para isso? E nós convivemos com uma tecnologia chamada Concorde, que fazia Paris-Nova York, parece em 3 ou 4 horas. Tecnologia existe, mas quantas pessoas estariam dispostas a pagar num percurso que se faz em 1 hora de Confins a Brasília, quantas estariam dispostas a pagar para voar 10 ou 15 minutos a menos? Qual o ganho efetivo que se ia ganhar em 15 minutos, vai ficar 40 minutos esperando o despacho da bagagem? Nenhum. Não é? Então, me parece que essa linguagem toda que estamos aprendendo ontem, como é que ela vai chegar ao judiciário? Nós mal conseguimos ler as bulas das medicações, quanto mais os estudos feitos, padronizados, que os NATs nos envolvem, e além daqueles pareceres relatados no Conitec. É um mundo novo para nós. Talvez esse custo econômico ou custo financeiro dos direitos seja uma matéria a ser incorporada na graduação. Porque nós fomos formados num sistema positivista, estritamente normativo, o direito posto é este, logo a conclusão será esta. Nós, juízes, não fomos formados para avaliar o custo, a repercussão das nossas decisões. Alguns criticam porque isso seria consequencialismo, ou seja, eu faria uma decisão baseada apenas no que seria realizável ou não, no que seria execuível ou não. Então, neste ponto, na pergunta, como o uso de limiares podem afetar a tomada de decisões, decisão do Conitec, e a judicialização em saúde no Brasil? Acredito que a resposta pode perpassar pelo nível ou pela qualidade das informações que a representação judicial da União, dos Estados, dos municípios, aqui eu me refiro expressamente à União, que é quem assessora juridicamente os órgãos de serviço, como eles podem fazer chegar a nós outros juízes. Nós estamos vivenciando atualmente uma escolha trágica, porque temos uma categoria que merece ser bem remunerada, que são os profissionais da saúde. Mas, de outra parte, o nosso sistema, como não houve esse consequencialismo do legislador, não estava preparado para suportar esse aumento de custos. Então, eu fico a imaginar que nós podemos destruir totalmente o sistema que foi concebido, atenção básica, média e alta complexidade, e nós nem chegamos ainda ao patamar de entender como funciona o mecanismo da incorporação. Então, aguardem, senhores, o limiar do que se apresenta, não vejo com bons olhos, né? Tanto que a Suprema Corte hoje está a braços numa decisão
que espero que seja a melhor, mas não experimento nisso nenhum avanço. Continuamos descapitalizando o sistema, sendo instrumentos. Todos falam que os médicos são a ponta de lança da incorporação das tecnologias. Eu indago se não seremos nós, os juízes, que estamos nos atrevendo a, em nome dessa judicialização, provocar a incorporação de tecnologias de discutível eficácia. Esse ponto. Marcelo, Lita, eu queria fazer uma pergunta. Aqui nós temos algumas pessoas que são da indústria, que se inscreveram para participar desse seminário. Mas eu não vou fazer pergunta para o pessoal da indústria, porque eu sei que eles não vão responder. Eles não têm autorização. Está no compliance. Não, mas eu peço perguntar para o Marcelo, porque o Marcelo ele tem essa interface de fazer estudos diversas áreas, né? Inclusive para seguro-saúde. Marcelo, gente, só para informar que a UFMG tornou facultativo o uso de máscaras, tá? Então, quem quiser, quem achar que pode tirar, pode tirar. É facultativo. Então, Marcelo, eu queria te perguntar como é que você acha que as empresas vão lidar com essa questão do limiar, limitando, porque a gente tem pego, né, eu, a Marisa, o Ricardo, que trabalhamos nos relatórios da Conitec, por exemplo, a última tecnologia que a professora Juliana avaliou, se eu não me engano, era R$1 milhão por quadro, quando a gente corrigiu o valor, né? Então, como é que você acha que as empresas vão lidar com esse novo cenário de limite de preços que terá recomendação negativa? Bom, não sou adivinho, nem tenho bola de cristal, é clássico começar assim com uma pergunta dessa, né? Mas se a gente for observar a literatura, até conversando com outros agentes externos, as empresas tendem a adaptar o seu preço, sim, a esses limiares. Não só na saúde pública, mas na privada também, é muito comum aparecer tecnologias com o ICER de 1.800.000 ou alguma coisa assim. Eu acho que eles não vai ter mais submissão com ICERs dessa natureza. Eu acho que a tendência é, sim, fazer um ajuste de preço. Existe, de fato, não é custo, os preços dos medicamentos, né? Vocês têm inúmeros exemplos. A Adalimumab custava 100 mil anos, estão vendendo por 15, 20 mil anos. Então, a questão de custo e preço, ela não é linear. E acho que existe uma margem muito grande para essa negociação. Agora, talvez a questão que eu colocaria para o desembargador, meu xará, o senhor Marcelo, se, né, e eu concordo com tudo que o senhor falou, mas é algo preocupante, eu acho. Não sei se seria função dos comitês, não sei se seria, não haveriam outros exemplos, sei lá, câmeras de mediação ou algumas outras instâncias. Até a apresentação de hoje de manhã soou como uma outra alternativa, né, dessas interfaces de diálogo, de comunicação entre diversos setores, porque para mim também soa muito de um relatório de um desembargador, soa grego, e entendo a colocação que o senhor faz sobre o dossiê da Conitec. Mesmo nós, às vezes, temos dificuldade de entender o que eles estão argumentando ou falando desses dossiês, né? Então, e considerando que as principais agências de ATS, Canadá, Inglaterra, Austrália, usam o quadro não à toa, mas como um proxy. A apresentação da professora Kênia foi sensacional nesse sentido, de eficiência de alocação de recursos,
Nós questionamos tanto que o SUS não tem eficiência, essa é uma métrica super importante nesse sentido. Então, se o Executivo tem e toda a estruturação do REBRAX, né, esse esforço no sentido de criar ações de alta eficiência dentro do SUS, que tem carência de dinheiro, tem recurso limitado, de alguma forma, e a judicialização vem impactando crescentemente, é algo que a gente tem que abordar. Existem os princípios, os normativos do judiciário, mas de alguma forma acho que isso tem que ser, e aparentemente a estruturação que o CNJ fez com os comitês foi ótimo, mas há pouca aderência dos magistrados aos comitês, pelo que eu aprendo das falas e leituras da literatura, né? Então, como é que a gente avança nesse sentido, nesse diálogo, nessa construção de começarmos a falar a mesma língua? Porque senão esse esforço, acho que vai ser em vão. Eu acho que tinha uma pergunta lá. Verônica, você quer perguntar? Não? Pode? Sacanagem. Eu não sei se tem resposta, né? Mas eu estou aqui pensando, vocês estão falando de desperdício, de baixar preço de medicamento, né? Existe alguma iniciativa para monitorar também os desperdícios que há na implementação dos protocolos clínicos? Deu para ouvir? As incorporações. Tem um edital, Verônica, que o DGITS foi o DGITS que lançou um edital ano passado, com várias demandas para... Era um edital de monitoramento, e aí tinha vários tópicos lá. O que eu vi que são para monitorar tecnologias específicas, mas não jornadas completas. Isso, E essa que é a questão, né? A gente está falando de desperdício, e se aí a gente tem algum monitoramento da jornada como um todo e não da implementação de uma tecnologia, para que a gente possa discutir também desperdícios na implementação desses protocolos que podem trazer ainda mais sustentabilidade para o sistema. Augusto, posso responder essa pergunta? Eu acho que monitoramento da jornada, acho que exige um pouco de tecnologia da informação, uma melhora na tecnologia da informação, né? Eu acho que ser capaz de monitorar um paciente, hoje em dia é mais difícil do que monitorar a incorporação do medicamento, já que você, hoje em dia, o sistema se estrutura e se paga por procedimento, muitas das coisas, né? Então, o próprio sistema de informação do SUS, ele não foi desenhado como tendo o paciente no centro, né? Ele foi desenhado como fee for service, né? O serviço no centro. Então, acho que é preciso ter uma transformação da arquitetura informacional do sistema para poder produzir uma monitoração do paciente adequadamente. Eu acho que, assim, também um comentário sobre esse ponto, né? Eu acho que é super importante, né? Então, por exemplo, ver, novamente, voltando ao exemplo do câncer de mama, qual o tempo até fazer a biópsia, qual o tempo da biópsia até a cirurgia, né? Então, esse caminho todo é super importante para a gente garantir que todo o processo funcione. E eu vejo muito pouca advocacy das organizações de paciente em relação a outras coisas que não seja o acesso ao medicamento, tá? Então, eu tenho procurado, tenho conversado muito, que olha, vocês têm que entrar na discussão do preço. Um medicamento para cegueira em criança não pode custar 6 milhões de reais uma dose, né? Então, ok, a gente sabe que o objetivo da indústria é ter lucro, mas não pode ser 100.000% de lucro, né? Então, tem que existir uma racionalidade nos preços, né? É um caminho difícil, eu acho que não é uma discussão simples, né? Mas, assim, a gente está matando a galinha dos ovos de ouro. Eu não tenho a menor dúvida que se essa lei do rol funcionar, eu não vou ter dinheiro daqui a 5 anos para pagar meu plano de saúde, né? Então,
e o governo não vai ter dinheiro para pagar as tecnologias ultra raras, né? Então isso é líquido e certo, né? Então a gente entra numa competição selvagem, né? Uma tecnologia fica roubando o dinheiro da outra e acaba sempre o mais pobre, mais vulnerável prejudicado, né? Então eu acho que tem que ter essa discussão de preço, ela é uma discussão importante até para o bem da indústria, porque se os sistemas falirem, a própria indústria vai ser prejudicada. Queria só fazer um adendo, Verônica. Amanhã nós vamos apresentar uma aula sobre gestão baseada em valor. Basicamente, é um projeto do Ministério da Saúde que está correndo desde 2019. Nós estamos monitorando em 13 doenças toda a jornada assistencial, né, do diagnóstico até o momento atual. Claro que nós estamos numa fase ainda de muito aprendizado de como medir todo esse processo, mas nós usamos o TDABC, por exemplo, que é uma técnica de monitorar processo assistencial para conseguir computar custo, estamos medindo EQ5D em todas essas doenças, enfim, desfechos centrais em pacientes. Então, há projetos do Ministério que estão fazendo essa monitoração. Esse projeto, pelo que eu tenho informação, vai ser estendido agora por mais 3 anos e ampliado de 13 para 21 doenças. Provavelmente a comunicação disso vai ser feita agora no Congresso Brasileiro de Genética Médica em Curitiba, pela coordenadora geral do programa. Bom, eu vou fazer... Tem mais uma pessoa aqui, que é a Ilma. Ela trabalha ela é médica, né? Ela é recém-aposentada da UFMG, mas também é médica do Tribunal de Justiça. E a Ilma faz notas técnicas a partir dos casos clínicos que chegam no NatJus daqui, de Minas Gerais. Então, a pergunta para a Ilma, bem rapidinho, pensando aqui, você faz as notas técnicas, como é que você percebe o uso dessas notas técnicas pelos magistrados? Eles aceitam a sua opinião ou normalmente eles tomam uma opinião diversa da que você coloca? Bom, é bem individual. Tem alguns... Hoje eu conversei com o magistrado telefônico, eu falei, doutor, é tão raro, né, uma nota subir. Eu falei assim, não, eu uso a biblioteca, porque nós temos uma biblioteca, né, com as nossas notas, e alguns magistrados, eles nem mandam para a gente mais, eles procuram e entendem que, alguém falou, confiar na instituição, você falou, né, que confia na instituição. O NACS é do tribunal, nós somos funcionários do tribunal, concursados, então esse magistrado, ele confia no tribunal de trabalho. Então, as notas que a gente publica e está na biblioteca, eles nem questionam, pode eventualmente pedir uma complementação, às vezes a nota está meio velha, né? Mas a gente vai atualizando a nossa biblioteca. Tem o NACS Nacional e o NACS. O que eu vejo, a gente está com 10 anos aí de NACS, mais ou menos, né? Antes, depois, nós, só com funcionários que dão uns 8 anos, a tendência tem melhorado, eles têm acreditado na instituição deles, só que é muito restrito, ainda é muito pouco, né? Infelizmente, alguns não acreditam, e alguns casos que a gente vê que não acredita, não é bem isso. O tribunal tem um núcleo de excesso de demandas, né, que eu já acionei algumas vezes, né? Algumas vezes, repetinopatia da diabetes, né? Tá, não é tão raro, né? Mas um único profissional, numa única cidade, que não é referência de saúde de Minas Gerais, meter 10 tutelas por semana é muito, né? Então, eu já acionei esse centro de excesso de demandas, né? Para as demandas fraudulentas. E parece que cada vez mais os magistrados estão acreditando na instituição deles. Para quem não entendeu, gente, o excesso de demandas é quando um médico, sozinho, né, a gente já discutiu isso, a Marisa era do grupo do Conselho Nacional de Justiça do Rio. Né, ela participou por um tempo, você já saiu da Marisa. E é quando um médico só é responsável por dezenas, às vezes, de processos. E aí, semanais. Então, aquilo surge com alguma dúvida da legitimidade daquela demanda. Tá? Eu queria ouvir o Dr. Oswaldo aqui, se ele pode comentar um pouco sobre isso que ele ouviu. Eu fiquei pensando primeiro na relação que a professora diz aí, do aumento do preço do medicamento e com essa ou falta de evidência ou manipulação de indústrias que pode acontecer. Daqui a pouco nós não temos como pagar o nosso plano de saúde. E eu fiquei pensando que a coisa, às vezes, fica tão fora de rumo. Se no futebol tivesse também um futebol baseado em evidências, os jogadores não iam estar com o preço que estão
Se pagar um jogador, o time não completa. Mas uma das coisas que a professora mencionou, eu acho curioso, que é isso que às vezes vem para nós na magistratura. De uma certa forma, eu fico até triste quando eu participo de eventos como esse, porque a gente percebe a seriedade, como a questão é discutida pelos especialistas da área, pelos representantes de órgãos, né, de instituições que pertencem ao Estado, né, no caso do Unitec, da Anvisa mesmo, graças a Deus, não pertencem aos ocasionais comandantes, né, a essas ideologias de ocasião. Porque lá no Judiciário, isso é uma percepção minha, embora eu seja membro do Poder Judiciário de Minas Gerais, na Justiça Estadual, eu não falo por ela, né, eu estou falando por mim. E acho lastimável o nosso tribunal, não posso também falar pelo tribunal do doutor Marcelo, porque, como ele mesmo disse, né, ele não é mais nascituro, mas ainda está lá mas está com perícia, né? Ele está ainda sob as luzes do início, mas que possivelmente vai caminhar para essa decadência que nós estamos nela. Eu vejo que se discute, a senhora disse aí, que vai dispensar para quem tiver a qualidade de vida. E é o que muitas vezes a gente vê em demandas judiciais. Quem define o que é qualidade de vida para mim? Ou para meu pai? Porque o senso comum diz que eu faço tudo por papai. Papai está vegetando em cima da cama, está derretendo, perdendo as unhas, mas ele está respirando, tem uma parede que diz que ele está respirando. Eu quero papai vir. Isso para mim é qualidade, porque a presença espiritual, né, como se fosse um Lênin, que congelar lá, aquelas múmias do Egito, e as pessoas querem, porque entendem que o Estado tem obrigação para lá, mas eu quero meus direitos. Eu não penso que isso custa dinheiro. E numa ação judicial, quem vai dizer o que é qualidade de vida? A não ser que o próprio paciente, no caso, tenha feito aquele testamento vital, né? Que é uma das expressões que também é criticável. Então, discute-se isso na justiça. Para nós, de fato, pouco importa essa evolução da farmacologia, da farmacoeconomia, no sentido de que a nossa função não é necessariamente, talvez uma introdução, como reclama o desembargador Marcelo, nos cursos de graduação, sim, talvez uma noção seria boa para nós, dessas matérias e tudo, assim como para os outros campos da ciência, conhecer um pouco de noção de direito. Mas nós vamos julgar a questão que nos é trazida. Se o preço não é discutido, muitas vezes é porque ele não é levado à discussão. Então vai uma crítica aos advogados, e no caso, por extensão, a quem os contrata, aos planos de saúde, por exemplo, no caso privado, seja ele qual for, que ele faça com que o seu profissional tenha aquela qualificação que ele próprio tem no mercado. Então, muitas vezes, o judiciário não vai se manifestar se aquilo não lhe é trazido. O judiciário é, por definição, inerte, no sentido de que, para ele ser independente, ele não pode tomar partido, a despeito dos membros do Poder Judiciário serem pessoas humanas, que caminham por onde todo mundo caminha, que têm as necessidades, as carências e, certamente, as fraquezas que todo mundo tem. Nós todos compomos uma sociedade humana, então uma sociedade que erra. E nesse caso, eu só vou discutir o preço de um medicamento, etc., se aquilo for trazido à discussão. E eu não vou bater o martelo acerca do preço se eu não tiver essas informações. E quando eu não sei, eu me valho dos peritos, que vão me explicar como é que se chegou, como é que não chegou àquele preço ou não. Agora, é fato que falta racionalidade, muito mais do que razoabilidade. As decisões, às vezes são irracionais, em razão de que se discute, como eu já disse mais cedo, o preço da vida, mas eu não estou precificando a vida. Assim como no direito existe a figura do dano moral, que é a coisa mais imoral. Eu tenho uma situação de ofensa
e que me ofende, além de materialmente, moralmente, e eu venho pedir dinheiro pela minha moral. Ou seja, eu estou me prostituindo moralmente, mas institucionalmente eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, essas discussões, quando postas no judiciário, elas precisam ser trazidas com esse chamado viés de discutir se a questão técnica, sim. Mesmo que o juiz, certamente, não é necessário, embora nós tenhamos até magistrados que têm formação em medicina, engenharia, vários que acharam o direito mais fácil para ganhar dinheiro, largaram as suas profissões, muitos deixaram a boca dos pacientes, outros os corpos, etc., foram para a magistratura, mas eles também nem podem usar do seu conhecimento pessoal, embora seja formado em medicina, em farmácia, em odontologia e etc. Eles não podem usar, eles têm que se valer de um perito que também vai ser, ou pretende que ele seja isento. Então as decisões passam por um complicador maior ainda. A importância de ser isento e a chamada, a liberdade que tem todo julgador de fazer o seu convencimento. Isso é mal interpretado, muito mal interpretado, chamado livre convencimento. Mas o livre convencimento fundamentado, ou seja, eu sou livre no sentido de que eu, julgador, não preciso me submeter a influências de qualquer natureza. Nós não precisamos de ser pressionados com a propina, com a corrupção, porque nós já ganhamos, em tese eu falo, bem, né? E por isso nós temos uma estabilidade depois de aposentados. Ou seja, o Estado nos dá uma gama de garantias que não são benefícios gratuitos, não são, como dizem, privilégios, ou como diz o ignorante, privilégios. Isso não é um privilégio, isso é uma garantia para que eu possa fazer certo. Se eu faço ou não, já é questão da corregedoria. Mas eu tenho que ter essa tranquilidade para poder enfrentar uma questão delicada, como é liberar um medicamento, por exemplo, de preço exorbitante, e ter essa tranquilidade de julgar e, inclusive, dizer que a grande dificuldade em matéria de saúde, lembrando o padre Vieira, que escrevendo em latim dizia, a grande dificuldade do não é que o não em latim é non, N-O-N, ou seja, de frente para trás, de trás para frente, é não. Então, dizer não em saúde é doloroso para o magistrado, sobretudo para aquele que quer entregar com muito mais rapidez do que com eficiência a resposta jurisdicional. Então, eu acho assim, é uma discussão que existe, mas ela não chega até nós com essa profundidade. Ela chega muito dentro de um caso específico de um argumento fatalista, sentimentalista, de vai morrer e a pessoa sai da sua área técnica e passa para uma área que, digamos assim, é metafísica. Então, a observação que eu acho que teria que fazer seria essa. E outra coisa também, só porque, como o colega lembrou, quando vocês falam de limiares, né? Nós confundimos com liminares. Eu hoje de manhã, o tempo inteiro, eu estava assim, muito atento quando falava em ATS, que para nós é adicional de tempo de serviço. É um pouquinho que a gente ganha mais. Então a discussão se vai voltar ou não. E quando eles falaram aqui, eu falei, bom, acho que agora vai. Mas não acho que não foi, não. Né? Obrigado. Olha, só se fosse porque a gente trabalha depois do horário, né? Com certeza. Só fazer um comentário aí das sábias palavras do desembargador, né? Eu acho que um ponto muito importante é que qualidade de vida não é um conceito abstrato. Quer dizer, o nome pode ser abstrato, mas a qualidade de vida aplicada à economia, né, aplicada à tomada de decisão, ela não é abstrata, né? Ela é totalmente palpável, é feita com instrumentos, feitas com estudos populacionais que disseram o seguinte: esse senhor que está na cama, no respirador, com dor, etc., a maioria das pessoas considera que é melhor morrer do que estar vivo assim, né? Então é super importante. A gente sabe, é um assunto difícil, não é um assunto fácil, né? Então falta muitas vezes da parte do governo, que manda o advogado lá, que recorre, realmente trazer um conhecimento mais elaborado, mas é um assunto difícil até para quem é da área mesmo. Excelente. Tem a questão do mais uma vez, tem pensão, tem ganhos envolvidos, né? Então a pessoa não deixa de se envolver, e não é por questões filosóficas,
Assim, econômico. Aposentadoria, né, ganhos mensais, né? Então... E tem uma questão também, eu acho que, como ele colocou o desembargador, né, sobre que qualidade de vida pode ser para cada um, mas esse olhar de que a qualidade de vida pode ser extraída de um estudo populacional, ela também traz um olhar de que a saúde ela é um direito que pode ser tratado como individual, mas também é um direito coletivo, no sentido de que para você garantir o direito individual é preciso também garantir o direito coletivo, né? E é preciso então garantir que toda a coletividade tenha acesso de maneira aí pautada, né? Integral e com equidade. E aí uma outra coisa que você falou sobre a discussão dos preços, né? Olha, porque o magistrado ele acaba discutindo apenas o que está ali, o que está apresentado, e você apontou, talvez falte ao advogado propor a discussão do preço, né? E o que a gente propôs agora com essa tecnologia do limiar é conseguir mostrar o que é caro e o que não é, né? É o SUS dizendo para as pessoas o que é caro e o que não é. Então fica a dúvida, já que hoje temos um limite, já que hoje, né, nós podemos agora incluir ali nos autos, podemos incluir num documento de defesa, numa nota técnica, o que é caro e o que não é, será que ainda assim isso superaria todo o sentimentalismo e todo o apelo que há por fazer esse direito algo individual e não coletivo, entendeu? Não, e eu acrescento uma pergunta aqui. Até que ponto o juiz tem essa ideia do custo de oportunidade, né? Quando ele está dando, por exemplo, aquela vaga do CTI para uma pessoa que está terminal, né? Que está tirando uma vaga de uma outra pessoa que estava na fila, ou de um jovem que teria mais benefício em relação àquele recurso. A ideia que permeia, e que eu não estou defendendo, eu estou apenas constatando, que a gente percebe, e eu já disse isso mais cedo, ele traz uma culpa enraizada. Desde a traição ao Cristo de 2000 anos, ele se sente culpado. Então ele diz, olha, pode até morrer, pode acontecer o que for, não está na minha mão mais, eu passei a batata quente para frente. Então o que a parte me pediu é um poder, é uma coisa que tem, isso é objeto de psicologia ou psiquiatria, isso não é para nós aqui agora. Ele acha que se ele disser que faz, vai ser como Pedro, vai ligar o que está no céu, liga na terra. Então ele pensa, formalmente, eu entreguei. E ele entende, ele está convicto que isso é entregar a jurisdição. Eu decidi prontamente porque me trouxeram um pedido dizendo que ele vai morrer. Então, interne. Como é problema, e no meu caso eu lido mais com o poder público, não com o direito privado dos planos de saúde. Mas é uma questão, e foi lembrado ali, já existem as chamadas câmaras de conciliação, é um projeto que está lá no nosso comitê de saúde, a gente já debate isso há anos e veio, de alguma forma, implementando, que essas questões todas, como de fato não são questões jurídicas, não tem nada aqui que é questão jurídica por excelência, é uma questão de política pública, é uma questão de ajustes, de razoabilidade, etc., que elas possam ser resolvidas ainda antes da judicialização. Quando cria o problema, as câmaras técnicas e tentam resolver e conciliar. Mas, de fato, muitas vezes isso não é pensado, e já foi até ao Supremo a questão do orçamento, por exemplo. Eu não vi ainda uma discussão envolvendo assim, olha, isso vai arrebentar o orçamento da prefeitura, por exemplo, ou do Estado. Mas o orçamento não vem aos autos, embora seja um documento público. Mas a lei o orçamento é uma lei. Como é que eu desconstituo uma lei sem dizer que ela é inconstitucional ou ilegal, sob o aspecto jurídico? E, no entanto, eu nego vigência a essa lei orçamentária, e reservo uma parte para a saúde. Mas o pressuposto do juiz é o seguinte, olha, se o poder público gasta com propaganda, se ele gasta com outras coisas, ele tira o dinheiro de lá. Então, existe ainda uma série de fatores que dificultam as decisões em saúde. Senhores, é muito interessante, né, essa discussão que a gente faz, mas é bom também esclarecer um lado, né? Eu acho, eu não discordo do desembargador Oswaldo, né? Mas é muito importante que a gente lembre que o juiz só pode decidir aquilo que para ele foi posto, né?
A gente não pode buscar fundamento que não esteja no processo. Hoje em dia estão muito a dizer, olha, é um ativismo judicial. Não, na verdade não, porque o juiz não cria, ele só responde. Né? Essa é a nossa missão, responder. Né? E responder o quê? Responder aquilo que nos é posto pelo advogado da parte, né? Que está pedindo o tratamento, o medicamento, etc. E aquilo que nos é posto pelo advogado, seja do ente público, né? Estado, União, município ou qualquer outro, ou seja, do ente privado, plano de saúde. Né? E poucas vezes a gente vê, como disse o Dr. Oswaldo, né, esse tipo de discussão ser posta e ser trazida para o judiciário, para que o judiciário tenha que decidir, inclusive sobre o custo-efetividade, né, do medicamento, ou, né, sobre tudo que nós estamos discutindo aqui no dia de hoje. Mas eu queria, por fim, para encerrar minha manifestação, né, deixar aqui uma reflexão. Eu ouvi pela manhã o Dr. Marcelo dizer: os médicos não estão preparados para isso. Não importa o restante da frase. E eu vi agora à tarde o desembargador Marcelo dizer: os juízes não estão preparados para isso. Questiono: quando estaremos preparados para isso? E deixo na reticência. Né? Ou seja, nós, juízes, preparados para decidir os problemas de saúde, e os médicos preparados para prescrever, né, esse ou aquele medicamento, esse ou aquele tratamento, essa ou aquela prótese, órtese, seja o que for, né, que está sendo prescrito. Tá? Então, quando estaremos preparados para isso? Qual o caminho que temos que seguir? Bom, mais duas intervenções rápidas aqui, da voz da experiência, o professor Francisco, que é médico, sanitarista, ajudou a criar o sistema que está aí hoje, né? E meu jovem aluno aqui, que o mercado, eu não sei se vocês sabem, os nossos alunos aqui do SECADS foram todos capturados, ou pela Vânia, lá no Ministério, ou pelo mercado farmacêutico, ou pelo mercado. Verônica também capturou. Todo mundo capturou nossos alunos. O Túlio aqui é um caso interessante, né? Uma empresa de consultoria que trabalha fazendo avaliações, normalmente para empresas farmacêuticas, para fazer os relatórios que são submetidos à Conitec. Então, um jovem acabou de se formar, já foi capturado, tem muita habilidade com inteligência artificial, uso de base de dados. Como é que você percebe o uso desses limiares? Essa é uma pergunta bem objetiva para você, Túlio. Ele está numa empresa multinacional que não é farmacêutica, é de informação. Tá? Não é uma indústria farmacêutica, não, é uma empresa de informação. E o professor Francisco, para fazer um fechamento dessas falas que nós ouvimos aqui. Ouvem bem? Sim. Bom, então, boa tarde a todos. Como o professor Augusto falou, hoje eu trabalho numa empresa de consultoria à indústria farmacêutica e, enfim, operadora de saúde também. E essa questão do limiar de custo-efetividade, eu, e agora eu falo como Túlio, estudante do departamento de farmácia social aqui da faculdade, não tanto quanto como consultor da indústria farmacêutica, mas eu vejo, de certa maneira, um pouco problemática o ponto de você já definir ali seu valor máximo que você aceita pagar, uma disposição a pagar, afinal de contas. E aí você já traz para essa... Óbvio que esse não é o único racional para a incorporação, mas você já define ali o teto que você aceita fazer o pagamento ou para a incorporação. E pensando em modelagem econômica e como é possível adequar modelos a situações específicas, é muito, eu não vou dizer provável, mas é possível que a gente tenha, de um modo geral, medicamentos que talvez no passado, antes desse limiar, tivessem uma razão de custo-efetividade, ou melhor, um custo, um preço proposto de incorporação um pouco mais baixo, hoje eles caminham mais em direção ao que já é o limiar, porque eu já estou estipulando ali o meu valor máximo que eu aceito pagar. É claro que tem as vantagens também, casos aí de
AME, por exemplo, que você tinha 1 milhão, esse medicamento ele já não vai chegar com esse mesmo custeio. Mas, de um modo geral, eu vejo, apesar dos pontos positivos e negativos, que talvez o caminho para melhorar a eficiência do sistema não seja necessariamente a adoção desse limiar, talvez fosse uma universalização não necessariamente de prontuários eletrônicos, mas se tivesse a capacidade de fazer avaliações de desempenho de diversas tecnologias. Eu sei que já é feito de alguma maneira. Hoje, aqui no SECADS mesmo, a gente participou e fez algumas avaliações de desempenho de algumas tecnologias incorporadas, mas talvez se caminhássemos numa direção onde bases de dados, hoje a gente pensa em DataSUS só como uma base de reembolso, coisas muito pontuais, tivéssemos dados clínicos mais disponíveis para permitir essa avaliação de desempenho para diversas tecnologias pós-incorporação, talvez a gente tivesse um ganho de eficiência do sistema, obviamente no longo prazo, mas talvez de maneira mais eficiente do que delimitar hoje um limite de custo-efetividade, que não necessariamente a gente viu as metodologias incorporadas, utilizadas para essa adoção, muitas delas adaptando ali, acho que vem do NICE, né, a adaptação do 3 PIB per capita para ultra raro, ou 1 PIB per capita para doenças de modo geral, que enfim, aquela coisa, você está definindo o preço máximo que você aceita pagar e, no longo prazo, modelos vão tender a ter aquele limiar exatamente porque eu estou no limiar de disposição a pagar, basicamente. Mas eu acho que o caminho do sistema deveria ser mais pela avaliação de desempenho do que propriamente esse ponto de corte já no processo de incorporação. Talvez o sistema tivesse mais argumentos, mesmo no futuro, para fazer repactuação e renegociação de tecnologias e o que for necessário. Só antes de passar para o Chico, posso só fazer um comentáriozinho rápido, né? Primeiro, assim, não tem nada a ver, esses cálculos não tem nada a ver com o limiar proposto pela OMS, de 1 a 3 PIBs, tal, não tem nada a ver com isso, né? Então, foi baseado nos estudos do IEX. Tá? E nós estamos falando não de disposição a pagar, nós estamos falando de custo de oportunidade. Então, ao pagar aquilo para aquela tecnologia, você vai estar tirando alguma coisa de alguém, né? Então, essa é uma noção super importante, que principalmente a gente precisa conversar muito com o judiciário. Você não está dando para uma pessoa, você está tirando de alguém, né? Está trocando, puxando o cobertor e deixando alguém com o pé frio. Tá? E, assim, sem ter um limiar, não tem sentido fazer avaliação econômica, porque você não tem interpretação daquele valor. O que me adianta dizer, 180 mil por qual? E aí? Isso aí é muito ou é pouco? Então, a ideia de limiar, isso já está lá no livro do Drummond. Sem ter um limiar, não tem como você interpretar a avaliação econômica. Então, vamos parar, desistir de fazer a avaliação econômica. E todas essas discussões, na consulta pública veio muita coisa, risk sharing, monitoramento, desperdício, elas não têm nada a ver com limiar. Tá? Então, não é uma opção, ou a gente faz limiar, ou a gente monitora, ou a gente faz risk sharing, são coisas que andam em paralelo, né? Limiar é só uma discussão, e eu acho muito difícil um limiar de 40 mil por quali, dizer que as pessoas vão aumentar o preço para chegar a 40 mil por quali, né? Então, eu vou dizer, se todos os pareceres chegarem com 40 mil por quali, eu já posso me aposentar, meu trabalho está feito. Né, Chico? Você também eu tenho só um comentário com isso aí, assim. Só para complementar o que a Marisa falou, me veio uma noção muito legal agora sobre custo-oportunidade, né? Porque às vezes é um termo muito vago, e aí fica custo-oportunidade, quanto custa você investir aqui, deixar de investir nos outros. Então, quando a gente pega o histórico de que o SUS gastou até aquele momento para aumentar 1 ano na expectativa de vida, você está olhando para o sistema de saúde, tudo que ele gastou e dizendo assim, bom, o sistema, na média, pagou 40 mil reais por ano de vida, né, para aumentar 1 ano de vida. Na média, pagou algumas vezes menos, algumas vezes mais, mas a média está ali, 40 mil. Ou seja, o que isso diz? Diz que se o SUS
pagasse 40 mil reais, se todas as tecnologias custassem 40 mil reais o ano de vida, o SUS poderia incorporar tudo até o limite do impacto orçamentário. Porque tudo, até quanto dinheiro ele tem, seria eficiente. Né? Porque é como se essa medida de eficiência média ali. Ou seja, então tudo que está nesse lugar de até 40 mil reais, salvo as exceções, se torna desejável do ponto de vista da eficiência. Né? Então o custo de oportunidade é isso. Qual que é a média da eficiência? Ele achata tudo ali e diz, olha, a gente tem pagado aqui 40 mil reais por quali, ou seja, todo mundo que está sendo atendido tem essa medida de eficiência. Então, para continuar atendendo essas pessoas com essa qualidade de eficiência, temos que continuar pagando esse preço por ano de vida. É isso. Boa tarde a todos. Estou realmente muito satisfeito com a profundidade do debate que está sendo realizado aqui. Eu queria fazer, não comentários, mas algumas provocações. A primeira delas é o seguinte: a mim me parece que nós temos hoje instrumentos suficientes. Eu concordo plenamente com o Limiar. Ele acrescenta um instrumental importantíssimo na discussão regulatória. Mas eu vou um pouco mais além, que eu acho que o nosso processo, o nosso não, do ponto de vista mundial, o processo regulatório, ele está enviesado. Ele está enviesado numa perspectiva que atende muito ao mercado e pouco aos interesses da população. Essa é a questão. Nós estamos vendo isso no processo de registro de medicamentos. Está havendo uma aceleração. Eu não vejo justificativa para essa aceleração da incorporação de registro e, portanto, a partir do registro, a pressão para essa incorporação a preços absolutamente irracionais. Então, quando você tem um mecanismo afrouxado, não sei se esse termo é adequado, mas quando há um afrouxamento dos mecanismos regulatórios, das duas, ou você se rende a isso, né, ou então você enfrenta. Aí a questão é mais, todo mundo gosta do consenso, é ótimo, é confortável, mas a gente vai ter que partir um pouco mais para o conflito nessa discussão, porque está muito confortável para a indústria a forma como eles estão voltando. No caso do Brasil, é mais confortável ainda, porque nós não temos uma disponibilidade a pagar com a contribuição, não voluntária, mas com a contribuição do processo de judicialização. Há aí um elemento importantíssimo a ser enfrentado. Então, essa é uma questão. Eu acho que a segunda questão é uma batalha pela informação. Eu acho que o médico, em geral, ele é muito desinformado desta perspectiva social. Ele é treinado para o individual, e o individual, numa perspectiva de mercado, quanto mais eu oferecer para o meu paciente, melhor. E não é assim. Né? O novo não necessariamente é o melhor e não necessariamente é o que vai resolver o problema do paciente. Então, essa dimensão de achar que fazer saúde é entregar um produto, ela é absolutamente equivocada. Né? Nós temos no Brasil um histórico de buscar mudar essa concepção de modelo assistencial, né? De não ser só a entrega, mas de ser a entrega com o acompanhamento, com o cuidado integral. Né? Isso está muito... nós conseguimos avançar, mas não avançamos o suficiente para enfrentar essa onda, né, que está nos sufocando, no final das contas. Né? Nós temos muito a fazer nesse sentido. Tem aspectos pontuais que eu acho que são importantes, a questão do monitoramento. Olha,
é impossível nós continuarmos nesse processo da forma como está. Nós vamos nos afogar todos, vai haver uma insustentabilidade do sistema em breve, né? Então, você não pode negar o avanço do conhecimento. A tecnologia realmente está fazendo coisas absolutamente importantes e tem resultados. Mas esses resultados precisam de ser estabelecidos na prática e a relação entre custo-benefício precisa de ser uma coisa um pouco mais transparente do que ela está sendo. A forma de fazer isso, mais uma vez, me parece, seria o sistema de saúde assumir a perspectiva desse monitoramento. E isso tem que ser feito em bases científicas, né? Então, isso tem que ser feito, não tem ainda, como você mesmo colocou, o sistema não é previsto para isso, o sistema é administrativo. Mas uma decisão política faz o sistema se adequar ao que é necessário. E é muito recurso em jogo para não haver a decisão política, né? Então, a decisão de um monitoramento das novas tecnologias e a discussão séria do compartilhamento disso, ou seja, se a indústria não entregar, ela tem que se responsabilizar pela não entrega, né? Isso aí é da ordem do dia, nós precisamos fazer isso. E, ao mesmo tempo, divulgar essa informação, divulgar a informação tanto para o judiciário, como para os profissionais de saúde, como para a sociedade em geral, que não é assim que acontece, não é isso que é a melhor qualidade de atendimento. Da forma como está, pelo contrário, nós podemos ter, sim, grandes avanços para quem tem acesso, mas vamos ter grandes retrocessos para quem não tem acesso. E equidade é um dos princípios fundamentais do que a gente está querendo para o nosso sistema de saúde. Então, eu acho que um pouco era essa a reflexão. Bom, excelente. Eu queria agradecer o Ricardo, a Marisa. Acho que a gente teve uma oportunidade aqui bem interessante de fazer uma aula, né, gente? Isso aqui não é uma aula, é uma disciplina que a gente está aqui e que a gente só teve essa oportunidade porque o doutor Alexandre, o doutor Marcelo, coordenadores do comitê, toparam participar com a gente aqui, né? São pessoas com uma agenda extremamente... O doutor Oswaldo é meu amigo já de longa data, né? Ele né, já participei de muitas intimações dele. Tô brincando. Dr. Renato Dreyfus também que esteve aqui de manhã, o Bruno, né, e outros membros do comitê que participaram diretamente, Reginaldo que veio agora à tarde, a doutora Cátia. Essas pessoas são pessoas, nós estamos tendo uma aula completamente transdisciplinar, né? Formadores com formação, pessoas com Marisa, médica e infectologista, já trabalhou na AFA, Ricardo, farmacêutico, trabalhou no Ministério, agora faz a avaliação transversal de tudo que chega no Brasil, tá? Tanto para a saúde suplementar quanto para o Ministério da Saúde, então tudo bate lá neles, os modelos, né? A Vânia aqui na Conitec, que trabalhou lá, da Anvisa, até hoje aqui na Conitec. Então, a gente está tendo uma oportunidade muito interessante, né? De estar trocando aqui o Marcelo Mito, o pessoal da indústria farmacêutica, nossos alunos. Não dá nem para citar todo mundo, né? E o que a gente pode levar, né? Take-away message, né? Que eles costumam falar em inglês. Olha, as questões que estão colocadas aqui, de limiar, de quali, vieram para ficar. Eu vejo dessa forma. Existem, não há como negar, como o Túlio apontou, mas também como o Ricardo e a Marisa colocaram, existem externalidades positivas e negativas, de usar e não usar. É óbvio que quem tem um produto abaixo do limiar vai tender a maximizar os ganhos. Quem está acima está prejudicado. Mas como a Marisa colocou, a maioria está acima, né? Então, na média, pode ser que a gente ganhe. A gente vai ter que pagar para ver. Também temos a questão que o Marcelo colocou, né, que essas decisões liminares, né, está escrito errado, né, limiar, como isso vai ser interpretado pela justiça? Porque se falar em medicina baseada em evidências já era difícil, né, agora nós estamos falando que a evidência, o preço dessa evidência eu não estou disposto a pagar. Nós temos que perceber, mas o interessante dessa discussão ao longo do dia aqui, pelo menos ouvindo a Ilma, né, os desembargadores, é que parece que há uma permeabilidade interessante de colocar esse preço na disposição a pagar. Eu confesso, Marisa, que eu não tenho problema do Drummond, não, porque eu sou lá descendente do norte da África,
Sabe aquele povo que joga o tapete no chão e fala assim, quanto é que você dá nisso aqui? É minha disposição, o pessoal da indústria, vocês deram sorte de eu não ser o consultor. Sabe quanto que ia ser minha disposição a pagar? 0. Eu não quero pagar nada mais caro. Tá certo? Se fosse eu trabalhando lá, minha disposição a pagar seria 0. Eu acho que já está tudo muito caro, agora nós temos que fazer assim. Quem quer incorporar e quer reduzir o preço vai ser mais rápido. Né? Disposição a pagar negativa, é leilão reverso. Né? Já está caro demais o tratamento dessas doenças aqui, agora eu quero só tecnologia mais barata do que outra disposição. Então, deram sorte que a Marisa e o Ricardo, que eles têm disposição a pagar maior do que a minha, né? Eles têm limiar positivo, porque o meu limiar é sempre negativo. Eu quero jogar para baixo o preço, abaixo do tratamento atual. Então, gente, eu queria agradecer enormemente, né, essa possibilidade de a gente fazer essa aula, discutir com uma profundidade de complexidade que a gente não teria a oportunidade de fazer se a gente não tivesse tido essas pessoas aqui hoje. Tá? Muito obrigado a todos vocês.